Nessa primeira experiência que o Cláudio produziu, nós vamos acabar inferindo, né, uma série de coisas, né? A primeira que ele vai mostrar, né, é que calor é energia em trânsito que passa de um corpo para o outro, né? Mas a gente vai aproveitar também e falar um pouco sobre equilíbrio, né? Equilíbrio termodinâmico, as condições, né? E eu também vou fazer um comentário, Cláudio, sobre uma das formulações da segunda lei, né? A partir dessa experiência, né? Okay. Então, e é importante porque também a gente gostaria de estabelecer uma diferenciação entre calor e temperatura, né? Então, calor é aquilo que flui, e você pode falar de um fluxo de calor, né, quando existe um gradiente de temperatura, quando existem diferenças de temperaturas ou num sistema termodinâmico ou dois sistemas termodinâmicos em contato entre si, né? Aqui, só para ilustrar, eu tenho um sistema termodinâmico e aqui eu tenho um outro sistema termodinâmico que, na realidade, vai se reduzir a este aqui. Né? Vai se reduzir a este aqui. Muito bem. Então, Cláudio, por favor, assuma. Okay. Ok. Bom, aqui nós temos, então, um copo com água. Ele está a uma temperatura um pouquinho acima da temperatura ambiente, né? E aqui eu tenho um termopar com um termômetro digital. Então, vamos ligar aqui, já está ligado? Vamos ver a temperatura aqui desta água, 29,6 graus, né? É a temperatura que a gente gosta quando a gente vai tomar banho, né? Ok, um pouquinho, 29,6 graus. Ok, e aqui eu tenho um bulbo de vidro com água e corante, né? O corante azul. Ele estava imerso em gelo com água, né? E a gente pode medir a temperatura aqui desta água com corante. Então vamos colocar aqui, né? Bom, aqui temos 3,4, em torno de 3 graus, né? 3 graus positivos, né? Positivo. Celsius, né? Isso, 2,9, Okay. 3 graus. Aqui, 29,5. Então agora a ideia... Então esses sistemas estão a diferentes temperaturas, Então né? a diferença de temperatura aqui, Ok. né? Quase 3 graus, 2,7 graus e aqui 29,4. Então agora a ideia é colocar isso daqui no copo, agitar. E agora o calor vai fluir, né? Exatamente. Do mais quente para o mais frio. Para o mais frio, exatamente. Aliás, essa é a segunda, essa é uma das leis da termodinâmica, né? O calor nunca flui do mais frio para o mais quente, né? Exatamente. Porque isso é o que sempre a gente observa. Essa lei é, na verdade, uma lei empírica, né? Baseado na experiência. Você vai fazendo N experiências e conclui isso, né? Exatamente. Então, quer dizer, o que nós estamos dizendo é que esse corpo mais frio vai elevar a sua temperatura. Vai receber calor. E o mais quente vai reduzir a sua temperatura. Vai né? ceder calor, né? Então o calor está fluindo do corpo mais quente para o corpo mais frio. E ele flui por conta da existência de diferença de temperaturas. Okay. Então, aqui está a relação possível, né, que a gente pode estabelecer entre calor e temperatura, porque muitas vezes se faz uma enorme confusão entre esses dois conceitos e que são distintos. Né? É isso que a gente está chamando a atenção agora. A gente costuma falar, hoje está muito calor, né? Mas na verdade hoje está muito quente. Exatamente, muito frio, vem né? disso. Está então, bem calor, lembrado. então é energia em trânsito. Né? Então tem que fazer uma distinção entre calor e temperatura. Bom, aqui a gente pode ver que a temperatura desse bulbo que estava bem gelado, 2,7 graus, aumentou para 19. E aqui, que estava uma temperatura maior, está caindo cada vez mais, né? Então, o calor vai passar aqui dessa água quente para o mais frio e a tendência é que os dois atinjam o equilíbrio. Ótimo. Né? O equilíbrio aqui, na verdade, né, que às vezes a gente chama de equilíbrio termodinâmico, é quando este sistema, que agora é composto por dois subsistemas, né, é quando este sistema
atinge cada partezinha dele a mesma temperatura. A bola em azul, a mesma temperatura que a água que está fora, e aqui a água, em qualquer parte dela, está a mesma temperatura. Exatamente. Eu queria chamar a atenção, já atingimos o equilíbrio térmico? Ainda não, vai demorar um pouquinho, né? Então, porque o que acontece é que o equilíbrio térmico, também quero aproveitar a sua experiência, né, para chamar atenção para isso, porque isso eu acho belíssimo, né? É o tempo de relaxação. Sim, sim. Não é? Isso aqui é interessante, não demora muito, talvez uns 3 ou 4 minutos, né? Mas esse sistema termodinâmico composto por 2 subsistemas, o sistema azul e a água, não é isso, no copo, que esse aqui é um subsistema, não é? A água no copo é um subsistema. Então, veja só, eles foram colocados em contato entre si, a diferentes temperaturas, existe troca de calor, né? Calor flui do mais quente para o mais frio. Nunca ao contrário, nunca ninguém viu isso. Nunca ninguém viu isso, porque seria curioso, né? O quente fica mais quente, né? Exatamente. Você coloca um objeto que é frio e aí o quente fica mais quente, mas isso não acontece. Então, essa é uma formulação da segunda lei de termodinâmica, né? Estamos confirmando isso aqui, né? Porque é uma lei experimental, é claro. Mas o que eu quero chamar a atenção, por isso que eu gostei dessa experiência dele, né? É que existe um tempo de relaxação. Você coloca 2 subsistemas a diferentes temperaturas e a tendência dele, né, agora o sistema contendo 2 subsistemas, é depois de algum tempo, conhecido como tempo de relaxação, esse sistema grande, né, composto por 2, atinge o equilíbrio. Exatamente, isso. Né? Demora um tempo. Demora um tempo. Então, eu acho que talvez não vale a pena, porque a gente não vai ter muito tempo, mas não sei, eu chutaria coisa de 10 minutos aqui, o tempo de relaxação, né? Quando os 2, então, estarão à mesma temperatura. Aí, este sistemão composto por 2 sistemas, né, atinge o estado de equilíbrio, como apontado pelo Cláudio, quando os 2 subsistemas e o sistema como um todo está à mesma temperatura. É curioso, porque na teoria cinética dos gases, né, mas isso quando estuda os gases ideais, né, na verdade, né, a gente estabelece uma relação linear, na realidade, né, entre a energia do sistema e a temperatura. Né, a temperatura. É verdade isso, né? Então, se eu fornecer uma certa quantidade de calor, né, estou fornecendo energia para o sistema e ele há de ficar mais quente, elevará a sua temperatura, né? Mas, nesse caso, realmente é mais simples, mas eu acho que às vezes ele confunde um pouco, né, o conceito de energia cinética, calor e temperatura. Porque temperatura só é bem definida a partir do conceito de entropia. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema, né? Então, é essa dificuldade, né, para se entender esse primeiro conceito, né, de temperatura. Aliás, Cláudio, eu acho muito bom uma coisa em relação à temperatura. Ela é difícil de definir, né? Porque tem a ver com o número de estados acessíveis ao sistema, a entropia, e fica mais difícil. Mas é muito fácil medir a temperatura, né, com esses instrumentos aí, termômetros. Então, são grandezas que eu acho muito curiosas, algumas delas, né? Difíceis de entender teoricamente, mas muito fácil de medir na prática, né? Medir na prática. Então, vamos lá, por favor. Bom, aqui a gente vai usar aquele mesmo dispositivo de teoria cinética dos gases, né? E aqui a gente vai poder observar macroscopicamente como é que seria o comportamento das partículas conforme você fornece energia térmica, né? Conforme o calor vai fluindo para o sistema. Então eu tenho aqui um dispositivo, né, que ele tem um pistão que você pode regular
a frequência, né, de oscilação do Um pistão. modelo mecânico, né? Modelo Na verdade. mecânico, exatamente. Mas é adequado, porque aquilo lá também funciona assim. Uhum. Bom, então aqui é um pistão que sobe e desce, né? Então isso aqui significa, por exemplo, a simulação de uma temperatura mais baixa, né? A temperatura mais baixa, a agitação térmica, a agitação das partículas é um pouco menor e com isso a velocidade média é um pouco menor de cada partícula. Agora, se eu forneço calor, né? Se eu forneço energia térmica, né? Que eu aumento a agitação térmica das partículas. Então, cada vez mais as partículas vão ganhando mais velocidade, né? E com isso, elas vão ficando mais longe uma das outras. E com isso você tem um aumento do volume. Você aumenta cada vez mais. Aqui seria... Então, é interessante isso, né? Porque na teoria cinética, né, cada grau de liberdade né, contribui com meio de kT. Então, se tem moléculas em movimento em 3 dimensões, 3 meios de kT. Né? De forma que aqui você associa, na realidade, né, a velocidade ao quadrado, a energia cinética, a agitação, né, a temperatura. E é correto isso, né? No caso dos gases exatamente. Esse seria, no caso, o zero absoluto, né, digamos. Você teria as partículas totalmente paradas. Né? Então, associação de temperatura com agitação térmica no modelo mecânico. Né? E aqui a gente pode fazer a mesma experiência, né, só que agora com o modelo real, né, que aqui tem ar, né? Aqui uma seringa, que ela pode se mover, né? Aqui eu posso abrir. Então tem ar aqui a uma determinada temperatura, né? Então eu posso aquecer, fornecer calor para o sistema, né? E o sistema vai adquirir maior energia térmica e com isso vai aumentar a agitação térmica das partículas e com isso... E as bolinhas ali são as moléculas. São as moléculas que a gente não enxerga, né? Para fornecer... É que a gente não consegue ver as moléculas. Exatamente. Então vou fornecer energia agora através de um secador de cabelo, né? Aumentar a temperatura. O sistema está absorvendo calor agora. Exatamente, o sistema está absorvendo calor. Então com isso, o pistão né, vai aumentando. Porque agora as moléculas estão colidindo, Colidindo, né, aqui, exatamente. Né? Interessante, estão colidindo aqui, portanto, sobem. Exatamente, cada vez mais ficando uma molécula longe da outra, havendo uma expansão então do gás. Né? O que você viu anteriormente é basicamente o que está acontecendo exatamente, aqui. Isso, basicamente. Só que a gente não vê. Não vê. Né? E conforme você resfria, né, o gás de novo vai voltando a... Agora você está retirando o calor, né? Colocando a mão, né, retirando o calor. Então mais uma vez, né? Aquecendo. Você aumenta a energia cinética das moléculas, elas colidem aqui, exercendo uma força, né, por unidade de área, né, que é a pressão. Né? Exatamente, muito bom, de pressão. Muito bom, bem claro. Muitas vezes, na prática, né, nós temos uma situação na qual um sistema termodinâmico está em contato com um reservatório de calor. Né? É claro que se inicialmente esse sistema está a uma determinada temperatura, né? Usualmente uma temperatura menor do que a do reservatório, né? Se nós colocarmos os dois sistemas em contato entre si, esse sistema termodinâmico vai aumentar a sua temperatura, ele está em contato com o reservatório de calor, né? Até atingir uma temperatura de equilíbrio, na realidade, né? Equilíbrio termodinâmico. E essa experiência que o Cláudio vai realizar agora. Então vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho de novo o meu termômetro digital com o termopar aqui. Né? Ele está apoiado sobre essa panela, essa frigideira. Só que essa frigideira, ela é
pintada aqui por dentro, né? Ela é bem escura, é um negro... Ah, então não é uma fumo? frigideira comum. Pensei Não. que você tivesse trazido de casa. Né? Na verdade, a gente coloca fuligem, né? Que é o melhor absorvedor. Ah, tá. Então é chamado negro de fumo, né? Então ele absorve quase toda a radiação que incide nela. Aqui uma lâmpada incandescente, né, de 200 watts, né, uma lâmpada bem potente. E a ideia é colocar essa panela aqui, né, ligar a lâmpada, então já dá para perceber que está muito quente. Já estamos com 68, Tá aumentando 69 e cada vez mais aumentando continuamente, está absorvendo, né? calor, exatamente. Radiação, calor, claro. Exatamente. Porque eu não faço diferença realmente entre radiação e calor. E calor, exatamente. Né? Então aqui ele está transmitindo energia através da radiação. E aqui a temperatura cada vez mais subindo, né? 82 graus. Já está 83. Né? Uhum. Quer dizer, já daria para quase que ferver a água, né? Mas ele aos poucos vai recebendo cada vez mais calor, né? Ele vai aumentando a sua temperatura, já estamos a 92, 93. A temperatura de ebulição aqui... Porque à medida que você aumenta a temperatura, ele também passa a irradiar. Isto, exatamente, ponto, né? Esse é o ponto. Claro. Exatamente. E a radiação depende da temperatura elevada à quarta potência, Claro. né? Então... que seria a regra da radiação do corpo negro, Corpo né? negro, Você, na verdade, exatamente. acabou transformando a parte interna num corpo negro, né? Foi isso que você fez, né? Foi mais ou menos isso aí. Olha, 105, né? Tá? Certamente, se eu puser água, ele já vai ferver ali em cima, né? Mas a gente pode notar, Gil, que o termopar, a temperatura, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E será que ele chegaria a derreter a panela? Porque essa panela aqui é de alumínio, né? Ele está absorvendo cada vez mais calor, de repente eu vou derreter a minha panela ainda. Quer dizer, será que isso vai ocorrer? Então essa que é a nossa experiência. A gente percebe que a temperatura vai aumentando, mas ele atinge um determinado valor, está aqui 116 graus, né? Mais ou menos. 116, 117, 118, e atingiu o equilíbrio, né? Lógico, temos aqui o ar-condicionado, está soprando um pouco de vento aqui, mas... E a partir daí não aumenta a temperatura. Não aumenta mais. Ele fica com a temperatura Exatamente. Quer dizer, fixa. como que ele não aumenta mais a temperatura se ele continua recebendo radiação, né? Esse que é o ponto. Então, na verdade, é isso que você falou. Ela passa a emitir radiação, passa a emitir calor, perder calor, na mesma taxa que recebe. Né? Então, esse é o conceito de equilíbrio. Tá. Se um corpo recebe radiação, recebe calor na mesma taxa que perde, aí ele mantém a sua temperatura. Ótimo. Então aqui 126, mais ou menos, mas se eu Então, soprar... temos a radiação típica de corpo negro. Corpo aqui, negro, né? a gente percebe aqui, né? Eu dou uma sopradinha, você vê que agora a temperatura, porque ele perdeu o calor, né? Perdeu o calor por convecção forçada. Bem interessante essa experiência, bem interessante. E a gente pode observar que se você aproximar a mão, né? A gente percebe que ele está realmente emitindo, claro. né? Emitindo muito calor. Agora, como eu desliguei a lâmpada, a tendência é diminuir a temperatura, porque ele vai emite a mesma taxa com que ele recebe, não é isso? Nesse caso, como ele já não está mais recebendo, ele só está emitindo, então a temperatura tende a cair. Interessante, né? Muito bom, muito bom. Agora, o Cláudio vai exagerar, né? Porque ele vai nos remeter, né, ao mundo da neurociência. É isso. Né? É como é que a gente percebe, na realidade, né, o problema da percepção, né, da temperatura. Né? Claro que desenvolvemos sistemas, né, voltados para isso, né, onde, no fundo, o que é feito é a transdução de uma forma de energia em outra, e essa informação que é recebida, né, pelas pontas pele dos dedos, né, mas qualquer parte do corpo, na realidade. Você pode colocar o pé numa água, né? E lá também você vai conseguir fazer com que o seu cérebro receba uma informação, né? Toda codificada, né?
que são os potenciais de ação, corrente elétrica pelo nosso corpo humano. Isso é fantástico, porque realmente nós conseguimos, né, nos dar conta, perceber, né, quando um corpo está muito quente, e, aliás, ele nem dá tempo para a gente pensar, ele já envia uma ordem, tira a mão, senão você vai esquentar a sua mão. Então é muito interessante esse mundo aí da neurociências, né, e explicar, né, a questão da sensação, né, térmica, isso é fantástico, é muito bonito. Então o Cláudio vai nos introduzir agora, né, nesse mundo, né, fantástico. Tá. Ok, Gil. Gostaria que você fizesse a experiência, né? Eu faço. Na verdade, assim, eu tenho 3 águas, né? Não tem nada muito quente para me queimar a mão aqui, não. Com água, não. Você põe a mão, mas não diga se está quente ou está frio, né? Só põe a mão ali. A ponta dos dedos, eu acho que ela é particularmente sensível, né? Mas pode mergulhar a mão, né? Dá uma água quentinha. Não era para você dizer, mas tudo bem. Deixa a mão mais um tempo, né? E agora você mergulha essa mão nessa água e diga se está morna, se está frio ou se está quente, ok? Então, agora aqui nessa. Qual é a sua sensação? Nossa, parece que está bem fria, né? Bem fria, né? Eu acho que eu devo percebê-la mais fria do que ela está, provavelmente, né? Certo. Agora, ao contrário, vamos pegar a outra mão, né? Tá? Agora você tira essa, põe a mão aqui, né? Põe a mão aqui. Está gelada, né? Deixa um tempo ali, né? Até chegar a um equilíbrio. Agora você coloca a mão aí e me diga, tá quente, tá morna ou tá fria? É interessante, bem interessante. Agora parece estar morna. Isso, parece estar morna, interessante. Tá, é a mesma água, né? É a mesma água, a temperatura não mudou. Né? Mas a sensação que você teve com a mão esquerda é que esta água está fria, está gelada. Desculpa, que essa está quente, claro. Está morna, né? Enquanto que com a mão direita você teve a sensação que esta mesma água estava fria. Né? Agora, isso não teria a ver, né, com a questão da termalização? Sim, exatamente, com a questão do fluxo de calor. Né? Nesse primeiro caso, esta água estava mais quente que a sua mão. Então, houve um fluxo de calor da água para a sua mão. Né? Agora, esta água aqui, ela está a uma temperatura menor do que a sua mão. Né? Então, o fluxo de calor é da sua mão para a água, ou seja, você está perdendo calor e você tem a sensação que ela é fria. Interessante, porque na realidade, o nosso corpo, grosso modo, ele está termalizado, né? 37 graus, mais ou menos, né? Isso. Tá. Então, aqui a gente está, na verdade, levando em conta também a temperatura do corpo, né? Sim. 37 graus. Exatamente. Então, o nosso tato, né? Ele não é muito bom para você determinar a temperatura de um objeto, né? Então, muitas vezes você acabou de lavar as mãos na água gelada e vai verificar se o seu filho está com febre, coloca a mão na testa dele, né? E você, nossa, está ardendo de febre, está quentíssimo, tá muito quente. Ou, de repente, você tomou um banho muito quente, né? E a sua mão está muito quente e vai colocar a mão na testa e vai perceber que está frio. Então, a nossa percepção de temperatura não é ideal. O ideal é ter um termômetro, né? Que é o assunto das nossas próximas aulas. Então, isso daqui é muito interessante porque, por exemplo, uma pessoa que vem do Nordeste, que é muito quente, lá não tem frio. Geralmente, quando ele vem aqui no inverno, ele sente muito mais frio do que uma pessoa aqui da região. Cláudio, é por isso que muitas vezes, né, o pessoal estabelece... Isso, com certeza, está um pouco relacionado também com isso, né? A questão da diferença entre temperatura e sensação térmica, não é isso? Exatamente. Você está, de certa maneira, chamando a atenção. Exatamente. Né? Muitas vezes a temperatura lá fora é 0 graus, mas a sensação térmica é menos 10, menos 20, em geral, abaixo. Né? Porque aí também você leva em conta a questão dos ventos. E umidade relativa, né? Então... Mas eu acho isso realmente fantástico, né? O corpo humano, né, ter condições de avaliar, né, de perceber, né, diferenças de temperatura.
Isso é realmente fantástico. Uma pessoa com Mas febre, com né? todo o cuidado, como você acabou de Exatamente. dizer. Né? Em primeiro lugar, porque tem essa questão da termalização mesmo. Termalização, Né? A tendência aqui, na verdade, se eu deixar muito tempo minha mão na água fria, seria eu acabar esquentando um pouco. Também, né? sim. Esquentando a água fria. Exato. No limite, o fluxo ela de ficaria calor- 37 graus. Exatamente, o Demoraria fluxo de muito. calor, isso. O tempo aí, né, de relaxação, né, até ele realmente toda a água ficar a minha temperatura, aí vai demorar muito tempo, né? Vai demorar muito tempo. Exatamente.